Somente quem achou o livro de 1 Samuel, diga glória a Deus. Glória a Deus. Então, capítulo 25, versículo 32 e 33, diz assim a palavra do Senhor. Se você puder, repete comigo. Diz assim: então Davi disse a Abigail. Então Davi disse a Abigail: Bendito o Senhor Deus de Israel. Bendito o Senhor Deus de Israel, Que hoje te enviou ao meu encontro. que hoje te enviou ao meu encontro. Bendito o teu conselho. Bendito o teu conselho. Benditas tu. Benditas tu, Que hoje me estovaste. que hoje me estalvaste. De vir com sangue. E com sangue Que a minha mão e a minha mão me salvasse. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Foi o tema da nossa festa, Igreja, ele vai confirmar a estamos promessa. felizes nessa tarde. Esse foi o tema da nossa Diante dessa festa e ele vai palavra. confirmar a promessa. Nós estamos diante de um capítulo da palavra de Deus que vai tratar de uma família. A igreja sabe e a igreja está nesse propósito pelas famílias. Eu quero dizer para a igreja que desde o começo que as famílias apresentam problemas. Se a gente fosse dar um tema para essa mensagem, a gente iria dizer: não desista de lutar pela sua família. Se você puder segurar na mão de quem está junto de você e dizer isso para ele, é importante. Não desista de lutar pela sua família. Se a gente for olhar lá no começo, a gente vai ver que a primeira família já teve problema. A primeira família foi composta por Adão e Eva. E Adão e Eva teve que enfrentar um homicídio dentro de casa. Que dor aquela mulher não sentiu. Gênesis capítulo 4, versículo 8. Depois a gente vai para a família de Noé. Lá em Gênesis capítulo 9, versículo 22, a Bíblia diz que Noé plantou uma vinha. Ele tomou aquele suco de uva exageradamente, porque naquela época não existia fabricação de vinho. E aquela foi a primeira vinha que a Bíblia fala. E aí ele se embriagou e a Bíblia diz que o seu filho viu a sua nudez. E acabou que Noé amaldiçoou a geração daquele filho. Mais um problema dentro de casa. Em Gênesis 21, 14, Abraão teve que despedir o seu filho Ismael por causa que havia contenda dentro de casa. Glória a Deus. No livro também de Gênesis capítulo 43, versículo 46, versículo 28, a Bíblia diz que Jacó teve que fugir de casa porque senão ia ser morto pelo seu irmão Esaú. A Bíblia diz em Gênesis 37 que os irmãos de José venderam ele por 20 moedas de prata, sujaram suas vestes, disseram ao seu pai que ele havia morrido, e seu pai chorou a morte de José por 13 anos. E José, aleluia, a Bíblia diz, no livro de Gênesis, no capítulo 50 e o versículo 23, que José viu a sua terceira geração. Sabe por que isso é importante, igreja? Porque a terceira geração, a primeira é filho, a segunda é neto, a terceira é bisneto. Por que a Bíblia vai nos dar essa informação de que José viu os bisnetos? E olha o detalhe da Bíblia. A Bíblia diz que José viu a terceira geração dos filhos de Efraim. Não podia ter dito dos filhos de Manassés, mas é porque Deus é mistério. José viu os bisnetos de Efraim. Sabe por que Deus queria nos dizer, lá no livro de 1 Crônicas, no capítulo 7, versículo 23, que 2 filhos de Efraim assaltaram o rebanho dos filisteus e foram assassinados? É porque Deus queria nos dizer
dizer que José também teve problema na família, ele viu o problema, ele sofreu o problema, mas ele não desistiu de lutar pela sua família. É porque Deus está querendo falar com alguém, mas se você puder, traga alguém um abraço assimilado e diga assim: não desista de lutar, de interceder, de orar, porque a tua oração está chegando no céu e Deus vai nos dar a resposta. Glória. No capítulo 25, onde nós lemos, vai falar de uma família. E o interessante, igreja, é que o capítulo 25, ele conta uma história até o final, só que ele começa com uma notícia. E é importante, quando você abre a Bíblia e medita no que ela fala contigo. Capítulo 25, versículo 1, a Bíblia nos dá uma notícia. E a notícia de 25 em primeiro não é uma notícia fácil. A notícia de 25 em primeiro é uma notícia difícil. Alguém morreu. Deus tirou alguém de cena. Deus permitiu que Samuel morresse. E é mencionado um pequeno recado no capítulo 25, versículo 1. E aí a Bíblia diz que Davi estava no deserto e que Davi ficou sabendo da morte de Samuel. E a dor de Davi era grande, porque Samuel era um amigo, Samuel era um conselheiro, era um profeta. Samuel havia lhe ungido, Samuel havia lhe protegido, profetizado sobre a sua vida. E agora Samuel estava morto e ele não podia ir para o sepultamento de Samuel. E eu chamo a atenção da igreja que o capítulo começa com a notícia triste, tanto para Davi como para toda a nação de Israel. Mas é somente um versículo. É como se Deus estivesse dizendo para nós nessa tarde: é somente um momento, daqui a pouco a história vai mudar. Deus está dizendo que o que você está passando é forte, é difícil, aperta o coração, dói, as lágrimas caem, mas é só um pouquinho de tempo, porque o resto da história vai ser coisa boa. Glória a Deus. E aí a Bíblia vai dizer, glória a Deus, que Davi estava no deserto. Olha para ele, igreja. Davi estava no deserto. E ele estava peregrinando. Ele não tinha residência própria. Ele não tinha endereço fixo. Já fazia muitos anos que Davi não podia trabalhar, não podia apacentar as ovelhas do seu pai, porque ele era perseguido de morte. Ele era perseguido por quê? Simplesmente por causa de uma música. Tu crê que por coisas pequenas o inimigo se levanta? Porque quando ele venceu Golias, a Bíblia diz que as mulheres começaram a cantar. Saul venceu seus milhares, mas Davi venceu seus 10 milhares. E ali aquela música foi insuportável aos ouvidos de Saul. E Saul ali começou a perseguir Davi, mas perseguição de morte. Ele queria ver o sangue de Davi. E Davi fugiu para o deserto. É muita coisa, igreja, mas Deus está nos dizendo que muitas vezes alguém, ou várias vezes, ou a maioria das vezes, todos aqueles que foram perseguidos na Bíblia fugiram para o deserto. A Bíblia diz que Jacó, no capítulo 28, fugiu para o deserto. E lá no deserto, Deus mostrou para ele uma escada. E os anjos subiam e desciam da escada. E lá em cima estava Deus. E Deus falou com ele e disse assim: Jacó, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, teu pai. E
E eu te digo assim: eu sou o Senhor, e este lugar onde tu estás deitado eu te darei a ti e a tua descendência. Eu te abençoarei aonde tu colocares o teu pé. Se tu fores para o norte eu vou contigo, se tu fores para o sul eu vou contigo, se tu fores para o oriente eu vou contigo, se tu fores para o ocidente eu vou contigo. Porque em ti serão benditas todas as nações da terra. E Jacó acordou daquele sonho, daquela visão, e diz: o Senhor estava neste lugar e eu não sabia. E ele pegou a única coisa que ele tinha de valor, que era uma botija de azeite, derramou aquela botija de azeite em cima da pedra que ele estava deitado, porque Jacó saiu de casa só com azeite e promessa. Promessa e azeite. Eita, abra a boca, igreja, porque Deus está dizendo. Abra a boca e diz para quem está do teu lado: você só precisa de duas coisas para vencer essa batalha: promessa e azeite. Azeite e promessa. 30 segundos de glória para Ele te dar azeite para você vencer. Elias fugiu para o deserto no capítulo 19 de 1 Reis. Moisés fugiu da presença de Faraó no livro de Êxodo, no capítulo 3, versículo 2. Agar fugiu da presença da sua senhora no livro de Gênesis, capítulo 16, versículo 6. Todo mundo fugiu para o deserto. E Davi não era diferente, estava no deserto. A Bíblia diz que deserto é um lugar ruim. Números, capítulo 20, versículo 5. A Bíblia diz em Jeremias 2:2 que no deserto não é possível se semear, não existe árvores frondosas. A Bíblia diz, Deuteronômio 8:15, que deserto é lugar de cobras e escorpiões. Aleluia! A Bíblia diz no livro de Jeremias 2:6 e 7 que o deserto não é lugar de pessoas morarem. Mas quando o crente está no deserto, Deus acompanha ele e não deixa ele nem um minuto sozinho. E aí a Bíblia diz que 600 homens, repete comigo esse negócio: 600 homens, oh glória, se juntaram a Davi lá no deserto. E esses 600 homens eram homens que estavam em aperto, homens endividados, homens cheios de problema, se juntaram a Davi para defender ele no deserto. Só que Davi ouviu falar que um homem chamado Nabal, repete só o nome dele: Nabal. Esse homem era rico, morava no Carmelo, e ele tinha 3.000 ovelhas, repete comigo: 3.000 ovelhas e 1.000 cabras. A mocidade vai decorar: quantas ovelhas? Quantas cabras? 1.000. E aquela época era a época de tosquiar as ovelhas. Lã era algo precioso, segundo a Reis, capítulo 3, versículo 4. Então, ali era preciosíssimo o dia da tosquia. Por quê? Porque ia se tirar a lã das ovelhas para serem vendidas. E ele tinha 3.000 ovelhas, ia dar muita lã. Ele ia ter muito dinheiro. E todas as vezes que era a época da tosquia, se fazia uma grande festa com os tosquiadores, grandes banquetes, muita comida. E Davi, lá no deserto, ouviu dizer que tinha a festa da tosquia na casa de Nabal. Davi levanta 10 jovens, repete comigo: 10 jovens, 10 rapazes. E aqueles 10 rapazes, Davi diz assim: vai lá na casa de Nabal e pede a ele alimento para nós, já que lá tem muita festa. Pede alimento para nós.
Eu chamo a atenção da igreja que Davi, ele vai pedir ajuda a Nabal, porque a Bíblia diz que Nabal era da família de Caleb. Caleb era aquele homem que foi com Josué até a terra prometida e trouxe boas notícias para Moisés. Caleb era da tribo de Judá. Caleb era da mesma tribo que Davi. Davi era da tribo de Judá. Caleb era da tribo de Judá. Então Nabal era também da tribo de Judá. Aí eu te digo, igreja, nessa tarde, que todas as vezes que o escritor sagrado nos dá uma informação, é porque tem tudo a ver com a história. Por que um versículo aqui nessa história vai dizer que Nabal era da família de Caleb? Para a gente entender por que Davi foi pedir ajuda a Nabal. Porque Nabal era da sua família, era da sua parentela, era da sua tribo. Isso acontece com a gente. Muitas vezes alguém na nossa família tem, e a gente vai pedir socorro, mas Deus está dizendo, muitas vezes é necessário que alguém te diga não, para depois não passar em rosto. Poderia te ajudar, poderia te dar a mão, poderia te socorrer, afinal é da tua parentela, é do mesmo sangue, nasceu na mesma família, mas Deus está te dizendo, só te ajuda se eu ordenar. Traz alguém num abraço de lado e diz para ela assim, sabe por que alguém ainda não te ajudou? É porque Deus tem algo melhor para você. Ele não precisa de ajuda da terra para te dar aquilo que Ele te prometeu. Porque tu vai ser tão abençoada, que não vai precisar da ajuda de alguém que está por cima e não olha para você. E não reconhece que você é parente. Oh, se eu sou surpresa, eu sou. E falo como eu quero falar. E digo assim para que você possa entender que eu estou na tua vida, que eu estou naquele lugar. E que as portas se abrirão, não com chaves terrenas, mas as portas se abrirão automaticamente pelo céu, para que você possa ser abençoado. Glória a Deus. E aí a Bíblia diz que os 10 jovens chegaram junto de Nabal e disseram, Davi, o teu servo, manda-te dizer que paz seja contigo e manda-te pedir alimento para o seu rebanho, para o seu povo. São 600 homens que estão com ele. Naquela época eles eram chamados dos valentes de Davi. Glória a Deus. Aí Nabal vai olhar para aqueles 10 jovens e vai dizer assim, quem é Davi? Repete comigo, quem é Davi? Quem é o filho de Jessé? Olha, era parente dele. Ele sabia o nome do pai dele. E quem é que não conhecia Davi? O homem que matou o gigante. Aleluia. Mas sabe aquela coisa, quando alguém não quer nada com você, aí alguém finge que não te conhece. Mas Deus manda dizer nesta tarde, Nabal perdeu a oportunidade de abençoar o futuro rei de Israel. Mistério esse negócio, né? Sabe o que Deus me diz agora? Que você está sentada junto de alguém aí que está do seu lado, mas você não sabe o que é que essa pessoa vai ser amanhã. Você não sabe o que é que Deus vai fazer com essa pessoa que está aí sentadinha do teu lado. É um mistério esse negócio, né, igreja? Mas Deus está dizendo, não perca a oportunidade de nessa tarde abençoar esta pessoa que sentou junto de você. Porque esta pessoa que está junto de você, Deus vai fazer uma reviravolta na vida dela.
Ela hoje não tem nome, mas vai ter nome. Ela hoje não tem uma casa própria, mas vai ter casa própria. Ela hoje não tem emprego, mas vai ter. Ela hoje não tem uma porta aberta, mas a porta vai se abrir. Ela hoje não tem, aleluia, mas Deus está dizendo que vai mudar a história dela. Aleluia, glória a Deus. Aí Deus está dizendo, coloca a mão no ombro dela e traz ela bem juntinho de você. E diz assim para ela, deixa eu te abençoar, porque eu não quero perder a oportunidade. Abra tua boca que tem mistério na tua boca, tem surpresa na tua boca. Eita, derrame a fé. Fala mais, fala mais, fala mais. Deus está dizendo, não perca a oportunidade de abençoar. Abra a boca e profetiza para esta pessoa. E diz assim para ela, tu crê que Deus vai mudar completamente a tua história. Deus está dizendo para alguém aqui na mocidade, alerte a súbia, tu vai entrar numa sala, tu vai fazer uma prova, tu vai ser aprovado, teu nome vai sair na lista. O chamado de Deus é a súbia. E quando tu adora, Deus trabalha. E quando tu adora, Deus manda surpresa para a tua vida. Os dois jovens, os 10 jovens, voltam para Davi no deserto. Aleluia. E contam tudo que Nabal falou. Davi preparou 400 homens. Era 600. Ele deixou 200 tomando conta do acampamento. Pegou 400 homens e foi ao encontro de Nabal. Eita glória. Eu chamo a atenção da igreja que, enquanto isso, alguém na casa de Nabal, porque eu quero falar uma coisa para você, igreja, tem coisas que Deus nem dá nome na Bíblia. Tem pessoas que nem recebem nome na Bíblia, que são os anônimos, porque tem muita gente preocupada em o nome crescer, tem muita gente preocupada em rede social, em quantidade de visualizações, e Deus está procurando os anônimos. O servo, a Bíblia diz que tinha um servo na casa de Nabal, e aquele servo, ele correu ao encontro da esposa Abigail e disse para ela tudo o que havia acontecido. Corre com pressa, porque a essas alturas Davi está vindo contra nós. E a Bíblia diz que a mulher correu com muita pressa, aleluia, e preparou provisões para Davi. É para quem crê, igreja. Sabe o que Deus está me dizendo agora, nessa tarde? Que Deus vai dar agilidade nas mãos de crente aqui para fazer a obra com muita pressa. Espera, né? Glória a Deus. Somente quem crê, levanta assim as duas mãos, porque Deus está dando agilidade. Fecha teus olhos por 10 segundos. Deus está dando agilidade nas tuas mãos. A partir de hoje você vai fazer tudo com muita pressa, com muita velocidade. Tudo que for para a obra de Deus vai ser com muita velocidade. Deus está visitando agora a tuas mãos. Está dizendo, recebe esta nova unção. Recebe.
esta nova agilidade do céu para fazer a minha obra. Quando alguém perguntar, você já terminou? Você vai dizer, faz tempo. Quando alguém perguntar, falta muita coisa, você vai dizer, já terminei. Glória a Deus. E a Bíblia diz que Abigail preparou 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas guisadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas, 200 pastas de figos, e pôs sobre os jumentos. E mandou os seus servos levarem o presente na frente. Sabe que é um mistério, igreja? Todas as vezes que você for se reconciliar com alguém, manda o presente na frente. A Bíblia diz que Jacó mandou o presente na frente para Esaú, seu irmão. E aqui Abigail também mandou o presente na frente. Depois ela mesma subiu no jumento. Versículo 20. Ela mesma subiu no jumento. É um mistério, viu, igreja? Depois que ela sobe no jumento, ela vai descer o Carmelo. Repete comigo a primeira vez: desceu. Vendo Abigail a Davi, apressou-se e desceu do jumento. Primeiro ela desceu no Carmelo, né? Ela desceu do monte. Foi o primeiro desceu. Depois, quando ela viu Davi, ela desceu do jumento. Repete comigo: o segundo desceu. Desceu. Pela segunda vez. Depois ela prostrou-se e colocou o seu rosto em terra. Abra a boca e diz comigo: desceu pela terceira vez. Depois ela se inclinou em terra. O escritor sagrado ainda dá mais esse detalhe. Ela colocou o rosto, depois ela se inclina. Diz assim comigo, igreja: desceu pela quarta vez. Desceu pela quarta vez. É Deus dizendo para nós: desce, 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 desce. Glória a Deus. Sabe que Deus me mostra um quadro agora? Deus me mostra um quadro de 400 homens montados nos seus cavalos, irados, com fome, no meio do deserto quente, causticante. Mas Deus também me mostra uma mulher de joelho dobrado, com a face no pó, parada.